11.531 pagantes, R$ 607.960 a renda. O Vila Nova venceu o Vasco por 1-0 na 20ª rodada da Série B. Rafael Donato marcou para o Tigrão no estádio Serra Dourada. Craque Tim tá comigo aqui na opinião. O que foi diferente hoje, Tim, para que o Vila voltasse a vencer? Pasqueto, antes do jogo a gente ouviu o técnico Alan Al e ele falou de duas situações, de equilíbrio e também de ser um time para jogar no limite. E o Vila, em muitos momentos desse jogo hoje contra o Vasco, foi isso. Foi um time equilibrado, quando teve que sofrer, correu o risco, porque baixou muito as linhas, jogou lá atrás, marcando, principalmente depois que fez o seu gol, mas conseguiu fazer vários jogadores jogarem no limite. Óbvio que o Vila tem muito ainda a crescer, precisa crescer muito mais para realmente permanecer na Série B. Mas hoje o Vila fez um jogo equilibrado. Um primeiro tempo onde não sofreu tanto, a equipe do Vasco criou uma ótima oportunidade na finalização do Nenê, mas o Vila também chegou, e principalmente na sua principal arma, que é a bola aérea. E aí o Rafael Donato no primeiro tempo já fez uma cabeçada, deu uma cabeçada com o goleiro Thiago Rodrigues, fez uma linda defesa. Então, um primeiro tempo muito equilibrado. No segundo tempo, o Vila voltou melhor, adiantou um pouco mais a marcação, dificultou a saída de bola da equipe do Vasco e começou a trabalhar mais no campo do seu adversário. E foi criando oportunidades, principalmente nas bolas cruzadas e logo aos 6 minutos do segundo tempo, num cruzamento do Arthur Rezende, muito bem feito. O Rafael Donato praticamente entrou com bola e tudo ali de cabeça, foi muito bem e fez o gol. Depois disso, o Vila alternou bons e maus momentos no jogo. O técnico do Vasco pôs o time para cima, realmente o Vasco foi para aquele tudo ou nada, abriu, deu espaço, mas o Vila não conseguiu encaixar nenhum bom contra-ataque. Mas também não sofreu tanto lá atrás. E no segundo tempo, depois do gol do Vila, a melhor oportunidade do Vasco foi na finalização do Juninho, que tinha acabado de entrar, e o Tony fez mais uma linda defesa. Então o Vila mereceu vencer, porque foi um time mais equilibrado e muitos jogadores jogaram no limite, Pasquedo. Tim, como foram os novos contratados, os que começaram e entraram depois? E em linhas gerais, quem foi bem, quem foi mal no Vila Nova hoje? Começando pela sua segunda pergunta, para mim, os dois melhores de forma disparada no jogo hoje, o Rafael Donato, porque além de fazer o gol, na parte defensiva ele foi muito bem, e na parte ofensiva é o jogador que mais criou oportunidades, que além de fazer o gol, a melhor chance do Vila foi com ele também de cabeça. E o goleiro Tony, porque o Tony fez duas defesas espetaculares. Uma no primeiro tempo na finalização a queima-roupa do Nenê, e essa última que eu falei há pouco no chute do Juninho, de longe, que a bola ia lá no ângulo, ele fez uma linda defesa. No contexto geral, ninguém jogou muito mal, ninguém foi lá embaixo, mas alguns jogadores foram discretos no jogo, como o William Formiga, o Alex Silva. Eu esperava ter uma parte ofensiva mais forte desses dois jogadores, mas o Vila manteve, no geral, uma regularidade. E falando dos estreantes, eu gostei do Matheus Souza, principalmente do metade do primeiro tempo, até o momento que ele foi substituído. Ele apareceu mais pro jogo, mostrou ser um atacante de velocidade, que vai para dentro também, teve uma boa finalização no primeiro tempo, e depois saiu, tudo indica que saiu devido ao ritmo do jogo, saiu um pouco cansado. O Neto Pessoa, que também começou como titular, um atacante que mostrou para mim mais qualidade do que o Daniel Amorim, mais qualidade do que o Rubens, foi um jogador que é mais habilidoso, que tem um domínio melhor, que teve oportunidades numa finalização no segundo tempo de fora da área, fazendo o Thiago Rodrigues fazer uma boa defesa. Então, para mim, foi um jogador também que, até o momento que esteve em campo, fez uma boa partida, não destacou tanto, mas mostrou mais qualidade do que os outros dois jogadores que o Vila tem nesse momento na sua posição. Os que entraram, o Caio Nunes entrou no lugar do Matheus Souza e fez ali o papel de ajudar também o William Formiga na marcação, porque depois que ele entrou, o Vila tinha baixado as linhas, estava mais se defendendo, então acabou sendo prejudicado o futebol dele, porque na parte ofensiva não apareceu tanto, mas cumpriu ali no sistema defensivo com essa situação de recomposição. O Souza entrou no lugar do Romário, o garoto Romário para mim vinha jogando bem, acabou sentindo ali, foi substituído, e o Souza mostrou ser aquele primeiro volante. E aí o Vila até baixou muito as linhas por isso, porque ficou com dois jogadores em campo, dois meio-campistas, que são volantes, que são primeiro volante.
tanto o Ralf como o Souza. Então o Vila perdeu um pouco nessa saída pelo meio. Então, para mim, fizeram estreias discretas, os dois jogadores que entraram no segundo tempo, e eu gostei dos dois que iniciaram. Ô Tinho, o que fica para a sequência? O recado que esse time deu hoje, o que podemos esperar, a torcida pode esperar para a sequência do segundo turno? Primeiro, a torcida hoje fez uma festa, Pasqueto. Para mim, ela ficou um pouco menor que a torcida do Vasco, mas assim, acima do que a gente imaginava. A expectativa, o torcedor ainda confiou no Vila e veio em bom número também. E, acima de tudo, o torcedor incentivou o tempo todo. O Vila tira um peso das costas nesse momento, porque tinha uma pressão muito grande, que além de estar e continuar na zona de rebaixamento, era um time que não vencia. E quando você vence um time que está brigando na parte de cima da tabela, que está lá no G4 brigando pelo acesso, um time da grandeza do Vasco, passa realmente a você confiar ainda mais e fazer um segundo turno diferente. E o Vila já mostrou o ano passado que tem condições, com essa mesma base, né? Porque muitos jogadores que aqui estavam o ano passado, para fazer um segundo turno bem melhor do que foi o primeiro turno e conseguir aí a permanência na Série B. O que precisa agora é isso, acreditar, mas sempre jogar no limite, ser um time de guerreiros como o Vila foi aqui hoje diante do Vasco. Valeu, craque Tim, na opinião para Vila Nova 1, Vasco 0.